é o SCP-953. Se eu não tivesse errado, eu não teria caído nas mãos dela. O coreano corre pela floresta com esses pensamentos, morrendo de medo. O sol ainda não tinha nascido, mas na meia luz do amanhecer, uma silhueta é vista se movendo atrás dele. As roupas do homem estão sujas de um lado do corpo. Era, na verdade, seu próprio sangue. Tinha uma ferida em seu ombro. O homem havia sido baleado pelo parceiro, que agora estava morto. Ele tropeça de novo, cai de cabeça e rola no chão, e algumas folhas entram em sua boca. Essa queda acabou dando-lhe alguns minutos de vantagem. Ele se senta e olha aterrorizado para algo entre as árvores. O homem começa a rastejar para trás e quase cai em um buraco. Seu cérebro está fritando para conseguir salvar a si mesmo. O homem teve a sorte de fazer o predador cair em um buraco e de estar vivo. E não parou de correr. Quando chega a um rio, está tão exausto que nem consegue nadar. A corrente carrega suas pernas, joga-o de cabeça nas rochas e o arrasta por cerca de meia milha. Ele consegue pôr a cabeça fora d'água e olha para a margem. A algumas dezenas de metros dele estava uma mulher asiática incrivelmente bonita. Ela está apenas com um vestido semi-transparente que mal escondia suas perfeitas curvas. Quando vê a beldade, o homem tenta gritar, mas o rio não deixa. O sol nasce e o fugitivo chega ao seu acampamento. Ele escora na traseira da van lá estacionada e pega um lança-chamas. O homem se posiciona ao lado da van e, num piscar de olhos, a diva asiática aparece da floresta. Em vez de pés, a menina tinha patas com pele vermelha. Ela começa a gargalhar, mostrando presas esbeltas e afiadas. Então ela se põe no chão e corre velozmente em direção ao homem. Ele se defende com o lança-chamas. Neste momento, chega a Força-Tarefa Móvel de Contenção Theta 3, Adagas Sila. Eles capturam a anômala entidade e o agente é levado a um hospital. Esta foi a primeira vez que a SCP-953 foi capturada, em meados do século XX. É conhecida como humanoide polimórfica, por causa de sua capacidade de mudar de forma. Mas na mitologia coreana, esta fera é há muito tempo conhecida pelo nome Kumiho, ou a raposa de 9 caudas. SCP-953 pertence à classe Keter, e em seu estado habitual parece com uma raposa vermelha de 8 quilos, com a peculiaridade de ter 9 caudas. O objeto é capaz de se transformar em outros seres, e na maioria das vezes escolhe a imagem de uma atraente mulher coreana. Apesar da aparência feminina da humanoide polimórfica, ela também tem algumas características de outros animais, como presas, caudas, pelos, orelhas, etc. Ela tem ciência dessas imperfeições e tenta escondê-las. Às vezes ela consegue enganar algumas pessoas, mas cachorros sempre sentem o cheiro de raposa da anômala e são agressivos com ela. Ela consegue manipular pessoas também por causa de suas habilidades de telepatia e persuasão. Essas qualidades não são fortemente desenvolvidas pela raposa, mas juntamente com sua beleza e esperteza, são mais do que suficientes para controlar os homens. O objeto assim disfarça sua anomalia dos hipnotizados. Essas características também ajudam a atrair vítimas para sua toca e lá ela as ridiculariza. A raposa é ótima nisso, pois ela é uma criatura excepcionalmente rancorosa. SCP-953 mata suas vítimas imobilizando-as com um golpe no estômago. Em seguida, ela rasga o corpo e arranca o fígado. A raposa come o órgão, engolindo-o inteiro, como faz uma cobra. Podemos dizer que é um assassinato expresso. Sempre que se sente segura e com tempo suficiente, ela tortura a vítima. Eles são psicologicamente insultados e em seguida esfolados vivos. A raposa também gosta quando a próxima vítima vê a anterior agonizando. A criatura se identifica como um Kumiho. Ela fica enfurecida se for chamada de Kitsune, que é o nome de uma raposa comum ou uma raposa lobisomem nos folclores asiáticos. Para evitar que os funcionários a provocassem de novo, foram obrigados a chamá-la só pelo nome Kumiho. Para evitar que façam perguntas estúpidas, um dos membros do Conselho O5 deixou um recadinho. Ele perguntou se havia necessidade de explicar a diferença entre um indígena Cherokee e um indiano de Nova Delhi. Demônios raposa, de 9 caudas, são uma das figuras principais da mitologia asiática. Mesmo assim, a Fundação só descobriu o objeto na Coreia após o fim da Segunda Guerra Mundial. Agentes do 5º Esquadrão, Divisão Oriental, foram enviados para Busan em uma missão. Após uma reorganização dentro da Fundação, a equipe recebeu o nome de Força-Tarefa Móvel de Contenção Adagas Sila. Apenas um dos 3 agentes sobreviveu. Ele contou os detalhes de arrepiar sobre a morte de seus colegas.
Os soldados viram uma linda garota alisando seus cabelos em uma cachoeira. Os três tinham descendência asiática e ouviam as lendas da raposa de 9 caudas desde criança. Além disso, eles sabiam que aquela beldade era uma criatura lendária. Os agentes viram as peludas patas de raposa que a garota tentava esconder debaixo de um vestido transparente. Apesar de tudo isso, eles concordaram em ir à casa dela na floresta. O agente que sobreviveu morava na Coreia. Na cultura coreana, a raposa de 9 caudas tem o nome Kumiho e creem que seja um demônio excepcionalmente rancoroso. Nas mitologias de outros países asiáticos, a criatura é sempre descrita como ingênua e até mesmo benevolente. Talvez por isso que os colegas do soldado coreano foram tão descuidados com a SCP-953. Eles até brincaram dizendo que um deles poderia se casar com a raposa. Embora eu ache que ela tem mais perfil para se casar com Ramsay Bolton, se é que você me entende. No caso, o objeto usou também seus poderes de persuasão. O que aconteceu depois foi o seguinte: a garota serviu um jantar aos homens em sua casa. Eles sentiram muito sono e foram descansar. Quando o homem coreano acordou no meio da noite, ele viu que um dos agentes tinha desaparecido. Ele flagrou seu parceiro no mato com a SCP-953. O demônio fingia estar seduzindo o homem. Mas, em vez disso, seguido por seu parceiro, que tinha sido morto bem na sua frente, exceto que agora ele tinha olhos brilhantes. O homem não hesitou em matar aquele ser que estava no corpo de seu parceiro. O tiro acordou o terceiro soldado. Ele, logicamente, ordenou que o atirador se rendesse. Naquele momento, a raposa o atacou por trás e o último agente foi ferido no ombro. O homem viu a SCP-953 esfolando seu parceiro. Ele também observou que o jantar que a menina havia servido na noite anterior estava com larvas vivas e carne humana em vez de arroz. Depois disso, o homem fugiu. De alguma forma, ele conseguiu atrair a criatura para um buraco que ele tinha encontrado nas proximidades. A raposa caiu direto nele, mas o agente notou que isso a atrasaria só um pouco. Mas agentes chegaram quando ele estava lutando contra a predadora com lança-chamas. Depois de tudo que ele vivenciou, o homem surpreendentemente se opôs à eliminação do objeto, bem como às más condições de contenção da SCP-953. Ele também visitou a criatura em sua cela. O agente explicou que quando a raposa escapar, ela vai matar todos que tiverem na tratado mal. E de fato, isso já aconteceu 5 vezes. Depois da última captura, ela tem recebido água e fígado cru todo dia, e roupas de cama limpas uma vez por semana. A raposa ganha livros ou vinhos de ameixa quando se comporta bem. Por causa de sua influência psicológica, os funcionários são proibidos de ficar a menos de 100 metros da cela do objeto quando sua porta não está lacrada. Contato direto não é permitido. A sala da raposa fica no final do corredor, no número 99, na área 17. Todos os contatos são realizados com o auxílio de robôs controlados remotamente. A Fundação SCP usou informações das antigas lendas. É porque eu pensar que hacker que ataca principalmente homens, eu pensar que só mulheres poderão pesquisar, mas não, os caras, a tecnologia salvou desde e o logo robôs. De Kumiho para conter o objeto. Acontece que a raposa tem muito medo de cães. Ela não fica a menos de 10 metros deles. Portanto, vários canis foram instalados na frente da cela da SCP-953. A preferência é de raças de caça, como o Jindô coreano e o Foxhound americano. A sexta fuga do objeto foi particularmente notável. Primeiro, a raposa ficou escondida por décadas. Depois, ela apareceu em Pittsburgh, Pensilvânia, nos anos 2000. E daí, ela matou mais pessoas nessa vez do que em qualquer outra. A SCP-953 foi na convenção IFCON, onde se reúnem os furries, fãs de animais antropomórficos. A raposa matou 27 pessoas lá. Ela pôs os cadáveres em lugares inusitados. Em uma geladeira, pendurado em uma cortina de chuveiro, vestido com uma fantasia e até mesmo em um colchão e servido em pratos em um banquete. SCP-953 foi capturada e aplicaram amnésicos classe A em todas as testemunhas sobreviventes. Membros da FTM notaram que a criatura estava apática e não mostrou resistência. Depois disso, a raposa não tentou mais fugir da contenção e não matou mais ninguém. Tal comportamento da SCP-953 não me parece estranho. Há alguns séculos, Kumiho aterrorizava as pessoas. Alguns tremiam só de ouvir seu nome, enquanto outros a adoravam como uma deusa. E agora, ela foi capturada 5 vezes e está acorrentada como um vira-lata. Depois ela foi a um festival onde a imagem de Kumiho foi usada como uma fantasia sexy. Não me admira que a criatura tenha querido matar mais pessoas. Ou talvez haja outra explicação para essa explosão de animosidade e apatia subsequente. O que você acha? Expresse suas opiniões sobre esse assunto. E o que você pensa sobre Kumiho em geral? Este foi o Detetive Void. Até depois.